Olá amigos aqui do canal, hoje o assunto é finasterida. Já ouviu falar desse remédio? É um remédio bem conhecido, principalmente para os homens que querem ter mais cabelo, tratar a sua calvície, mas também é um remédio usado para tratamento de situações da próstata. Neste vídeo de hoje falaremos como funciona, para quem está indicado e também quanto custa, qual o valor de um tratamento com esse tipo de remédio e algumas outras particularidades. Eu sou Heleno Paes, médico urologista andrologista, e aqui nesse canal falamos sobre performance masculina, sobre medicina sexual e outros assuntos de saúde. Se isso for interessante para você, já se inscreva no canal e dê aquele gostei. E se você precisa de ajuda com alguma situação de saúde masculina, sexual, não hesite em agendar uma consulta comigo e o link para agendamento está na descrição do vídeo. Vamos lá? E claro, antes de começar a falar de um remédio, é importante que você que está assistindo esse vídeo saiba que é fundamental consultar um médico antes de começar qualquer tratamento. Muitas vezes o que nós falamos aqui parece atender a sua demanda, mas talvez não seja o tratamento mais adequado. Então, fiquem atentos, hein? E a finasterida é um medicamento idealizado para atuar em uma etapa do metabolismo da testosterona, o famoso hormônio masculino. Então, a testosterona, na jornada de metabolização que ela sofre ali no nosso organismo, ela sofre uma degradação numa outra substância chamada dehidrotestosterona, que tem uma ação, na verdade, 10 vezes mais potente que a testosterona em si só. E a dehidrotestosterona, ela atua fortemente em vários tecidos ao longo do nosso corpo, mas nós chamamos a atenção aqui, hoje, para dois lugares em especial, que é os folículos pilosos, principalmente da cabeça, do couro cabeludo masculino e também da próstata. Dessa forma, a finasterida, ela é um remédio, um medicamento da classe dos inibidores da 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase é justamente a enzima que converte a testosterona em dehidrotestosterona. E quando você usa a finasterida, você está inibindo em grande parte esta conversão da testosterona na dehidrotestosterona, fazendo com que ela fique em níveis muito menores nos tecidos, principalmente nesses dois que eu falei. Daí vem as principais indicações para o uso da finasterida, que é justamente a calvície masculina, a chamada androgenética, e também a hiperplasia prostática benigna, o crescimento da próstata. Após a descoberta da droga, o FDA, a entidade americana que autoriza o uso de remédios na atuação clínica dos médicos, ela liberou para a utilização em 1992 para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. E em 1997 foi autorizado o uso para a calvície. Dessa forma, já se passam mais de 30 anos de uso desses remédios, né? E muita coisa já foi observada. E fatalmente você já conhece alguém que usou a finasterida para um desses dois objetivos. E a ação esperada desse remédio no couro cabeludo é justamente impedir a queda de cabelo e também promover um desenvolvimento dos folículos pilosos, aumentar o crescimento dos cabelos. E quando a gente fala da ação na próstata, nós esperamos a redução volumétrica, né? A diminuição das dimensões da próstata. E as doses utilizadas em cada situação também são diferentes. A dose preconizada para o tratamento da calvície é de 1 mg por dia, enquanto a dose preconizada para a hiperplasia prostática é de 5 mg por dia. E a biodisponibilidade dessa droga no organismo, ela não é influenciada pela ingesta de alimentos, portanto, você pode tomar o comprimido junto com a refeição habitual que você faz. O efeito máximo do remédio, ele é obtido já após 8 horas da primeira tomada e ele se mantém aí durante todo o tratamento.
E claro que, como urologista, o foco do uso da finasterida na minha rotina era para os pacientes que têm problemas prostáticos, a hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática é o crescimento da próstata, o aumento do volume, que acontece principalmente em homens a partir dos 50 anos. E esse crescimento ele começa a atrapalhar a saída da urina e esses homens começam a ter alguma dificuldade para urinar. Vão perceber uma diminuição do jato urinário, um esforço para começar a fazer xixi, ou então até uma dificuldade em esvaziar a bexiga por completo. E sobre o uso da finasterida nesses pacientes, eu trouxe aqui um estudo muito famoso chamado estudo PLES, com 2 Szinhos no final, que é o estudo que avaliou a finasterida em homens com sintomas moderados a graves da hiperplasia prostática. Cabe ressaltar que foi um estudo de qualidade muito boa, envolvendo 3.016 homens, e foi um estudo randomizado, duplo cego, multicêntrico, com todos os cuidados para ter o mínimo risco de erros na interpretação dos dados. E o objetivo deste estudo era avaliar a ocorrência de complicações, de efeitos graves nesses pacientes, como necessidade de intervenção cirúrgica, de serem operados, ou então ocorrência de retenção urinária aguda, ou seja, não consegue urinar, precisa ir a uma unidade de urgência para passar uma sonda. E nesse estudo chegou-se à conclusão que o uso da finasterida foi capaz de reduzir em 51% o risco de eventos adversos da hiperplasia prostática. E além disso, foi observado que houve a regressão e a manutenção do volume prostático, ou seja, a próstata diminuiu e esse resultado foi mantido durante o tratamento, associado também ao aumento do fluxo urinário e também melhora dos sintomas. Foi constatado também que a finasterida em doses de 5 mg diárias foi capaz em reduzir 70% os níveis de dihidrotestosterona e também em 20% o volume da próstata. Outro efeito importante observado com o uso da finasterida também é a regressão dos níveis de PSA, o exame de sangue. A finasterida reduz em 50% os níveis de PSA. Se você está então fazendo uso de finasterida, o urologista irá considerar o seu valor de PSA como metade do normal, ou seja, ele irá multiplicar por 2 os seus níveis de PSA para saber os níveis de PSA reais. O remédio também ele está relacionado a uma baixa frequência de efeitos colaterais. No estudo PLES que eu acabei de falar, por exemplo, apenas 3,7% dos homens que usaram finasterida na dose de 5 mg interromperam o tratamento devido a efeitos colaterais. E os efeitos colaterais mais comuns realmente são um pouquinho preocupantes para os homens, que é a diminuição do desejo sexual e a redução do volume ejaculado. Isso afeta diretamente a potência sexual de alguns homens. Lembrando que quase sempre esses efeitos colaterais eles são revertidos com a interrupção do remédio, mas mais recentemente vem sido despertado o interesse, um fato bem curioso que se intitulou Síndrome pós-finasterida, que seria a manutenção dos efeitos indesejados mesmo após algum tempo da interrupção do tratamento. Dessa forma, a síndrome pós-finasterida engloba reações adversas persistentes mesmo após a interrupção do remédio nos campos sexuais, neuropsíquicos, físicos desses pacientes. E a lista de sintomas já descritos na síndrome pós-finasterida não é pequena e eu vou ler aqui até para não esquecer nenhum deles, tá pessoal? Olha lá. Então, a diminuição ou completa perda da libido, baixa ou nenhuma reação ao estímulo sexual, disfunção erétil, perda de prazer ou ausência de sensação do orgasmo, perda de sensibilidade genital, diminuição do volume ejaculado, baixa qualidade do sêmen e infertilidade, encolhimento do pênis, curvatura anormal do pênis, que seria a doença de Peyronie, dor testicular, redução do tamanho dos testículos, ginecomastia, que é o crescimento de mamas,
fadiga crônica, fraqueza, atrofia e ou dor muscular, espasmos musculares, dor articular, pele seca, problemas de memória, raciocínio lento, dificuldade de compreensão, depressão, inclusive pensamentos suicidas, transtorno de ansiedade, crises de pânico, distanciamento emocional e insônia. Caramba, é coisa, hein? Bom, gente, não quer dizer que tu vai ter isso, todos esses sintomas, né? Quer dizer que uma pequena parcela experimentou esse problema e realmente é um problemão, né, que precisa ser tratado. Na nossa experiência clínica, é um remédio super bem tolerado, super prescrito, ajuda demais a melhorar a micção desses homens e não deve deixar de ser prescrito por uma chance tão pequena de ter um efeito adverso como esse. E sem contar também que essa reação síndrome pós-finasterida ainda é uma situação em estudo, é uma coisa nova e que ainda não tem uma comprovação, não tem ainda dados suficientes para a gente concluir se realmente a associação com o remédio ela é tão estreita e quais são as pessoas que poderiam ter maior risco disso também. Agora, quando a finasterida é usada no tratamento da calvície, as doses são muito menores, 1 miligrama por dia, e os efeitos adversos também são muito menores. Existem estudos já mostrando que no uso de doses de 1 miligrama e não afeta a fertilidade ou a produção dos espermatozoides nos homens. E é importante salientar também que os níveis de dihidrotestosterona retornam à normalidade com a interrupção do remédio. E quanto custa o tratamento com a finasterida? Essa é uma dúvida muito pertinente aí que os internautas sempre me perguntam, né? Então, vamos lá, eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz de mercado, eu trouxe um medicamento original, foi idealizado, fabricado pela empresa MSD e o nome do remédio comercial para uso para hiperplasia prostática é o Proscar. O Proscar, remédio original, tu vai achar ele aí com preços oscilando entre R$ 261 e R$ 362 o tratamento para 30 dias. E aí agora a grande diferença que é o genérico, né? Então, na verdade, o Proscar hoje é muito difícil de ser encontrado, porque os genéricos acabaram tomando conta do mercado. Então, a finasterida genérica da dose de 5 miligramas, tratamento de 30 dias, você vai encontrar aí entre R$ 18 e R$ 45. É uma grande diferença, né? Quando a gente fala no tratamento da calvície, aí a MSD deu outro nome para a posologia de 1 miligrama, que seria o Propécia. E o Propécia ele é encontrado de R$ 194 a R$ 245, tratamento de 30 dias, enquanto o genérico finasterida de 1 miligrama se encontra de R$ 21 a R$ 55. Uma grande diferença e realmente isso talvez tenha levado ao original sair das prateleiras das farmácias. Eu gostaria agora que vocês que assistiram o vídeo, que já usam finasterida, deixem aqui nos comentários as suas experiências. Como é que foi? Você teve efeito adverso? Precisou interromper? Não, não precisou. Você por acaso experimentou algo parecido com a síndrome pós-finasterida? Deixa aqui nos comentários. Claro, depois de comentar, já se inscreva, dê aquele like, compartilhe com seus amigos que estão carecas e precisam usar a finasterida. Bom, grande abraço a vocês e vejo vocês no próximo vídeo.